1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 23, a palavra de Deus nos diz assim: Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém, querido? Abaixe suas cabeças, nós vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos consagrar esse tempo ao Senhor, Pai. Nós queremos estudar a Tua Palavra, nós queremos que a Tua Palavra gere transformação em nós, vida em nós. Que o estudo da Tua Palavra, Deus, possa impactar os nossos corações a ponto de gerar vida e transformação e mudança e iniciativas que nos levem a viver para o Senhor, Deus. Nós Te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra neste lugar, em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Amém. Bom, vamos lá. Nós vamos estudar um texto que está no livro de 1 Coríntios, livro escrito pelo apóstolo Paulo. O livro de 1 Coríntios provavelmente tem mais conselhos práticos para os cristãos do nosso tempo que qualquer outro livro da Bíblia. O livro de 1 Coríntios é um livro atual, é um livro que fala sobre questões, desafios atuais, lugares aonde a igreja precisa ir, desafios que a igreja vai enfrentar e enfrenta até os dias de hoje. Nós estamos falando sobre prática cristã. Sim, o livro de 1 Coríntios vai falar sobre prática. Então vamos à prática nessa manhã, vamos estudar a prática. A igreja de Corinto, para nós entendermos aquele contexto, foi uma igreja que o próprio apóstolo Paulo implantou. Ele começou ali um trabalho. Ele, na sua segunda viagem missionária, ele passou cerca de 1 ano e 6 meses pregando a palavra de Deus na cidade de Corinto. E essa não foi a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Ele já havia enviado uma carta anteriormente. E, na verdade, a carta de 1 Coríntios é uma resposta a perguntas que irmãos da igreja estavam fazendo a Paulo. Pois depois de passar esse 1 ano e 6 meses ali, Paulo vai para Éfeso e começam a acontecer conflitos dentro da igreja. Olha só, igreja com conflito, que coisa curiosa. Até que uma mulher chamada Chloe foi até Paulo contar a ele o que estava acontecendo, quais eram os conflitos, as crises e tudo mais. E aí, quando chegam até Paulo esses problemas, ele então escreve essa segunda carta aqui, que é a 1 Coríntios, para corrigir aspectos importantes acerca daquela igreja. A cidade de Corinto é uma cidade muito importante naquele tempo. Era uma cidade próxima a Atenas, capital intelectual do mundo naquela época, e era uma cidade que tinha um dos portos mais importantes da época, que era o porto de Cencreia. Isso significa que era uma cidade que conectava muitas regiões, uma cidade cosmopolita. O que é isso, Rafael? Uma cidade cosmopolita é como São Paulo, Nova York, é como cidades onde vários povos estão ali. Vários povos, várias línguas, várias culturas diferentes estão no mesmo lugar. São Paulo, se você vai para uma rua, tem um bairro de japonês. Aí você vai na outra rua, é um bairro de coreano. Aí você vai na outra rua, é um bairro de italianos. Assim é São Paulo. Da mesma forma, era a cidade de Corinto. Era uma cidade cosmopolita, com muitas populações diversas. E ali, Paulo, ele precisava lidar com desafios acerca daquela igreja. Pois era uma cidade rica, jovem, reconstruída há pouco tempo. Seus habitantes, eles adoravam a filosofia,
Existiam praças em Corinto onde eles gostavam de pensar acerca da vida, questionar, filósofos se reuniam ali para discutir assuntos. Eles adoravam a deusa Afrodite também naquela cidade, que era a deusa do amor. E algo curioso que tinha naquela cidade eram os jogos istmicos. Repita isso comigo, jogos istmicos. Era tipo uma Olimpíada da época. Existiam vários jogos na antiguidade e um desses acontecia na cidade de Corinto. Esses jogos aconteciam a cada 2 anos no templo de Poseidon. E lá os melhores atletas da região se preparavam para ali, naquele templo, realizar diversas provas. Assim como temos hoje na Olimpíada, onde vão atletas do mundo inteiro, cada um o melhor na sua expertise, o melhor corredor, o melhor saltador, o melhor nadador, e todos eles são desafiados um contra o outro para então tentar vencer uma prova. Então isso acontecia lá na cidade de Corinto a cada 2 anos, e era famoso por isso. A cidade de Corinto era jovem, com pessoas famosas, pessoas ricas, uma cidade animada, que Paulo resolveu então aqui implantar uma igreja. E Paulo enxergou naquela cidade um celeiro para a pregação do evangelho, que dali o evangelho poderia partir para muitos outros lugares. Paulo, a todo momento, quando ele implantou as igrejas, ele pensou quase de forma tática, como eu posso espalhar o evangelho ao maior número de pessoas possíveis. Bom, e Paulo, dentro dessa motivação a escrever a carta de Corinto, a 1 Coríntios, a igreja de Corinto, vários assuntos ele vem tratando ao decorrer do livro. Nós estamos aqui no capítulo 9. Lá no capítulo 1, 2, 3, Paulo vem falando sobre vários assuntos, a unidade da igreja, pois ali haviam muitas divisões, a imaturidade da igreja, pois ali existiam pessoas imaturas, os dons que deveriam ser compartilhados com a igreja, a cooperação do corpo como irmãos, a santidade dentro da igreja, os novos na fé, tudo isso Paulo ele vem instruindo a igreja. O texto que lemos durante a ceia é um texto que Paulo instrui acerca da ceia, como deveria ser feito. Paulo está dando aqui recomendações práticas para o dia a dia da igreja. Como deve ser feito, quais são os desafios. E aí, nesse texto que lemos, Paulo ele fala sobre algo muito importante. Ele vem no capítulo 9 defendendo o seu ministério, defendendo aquilo que estava fazendo, a pregação da palavra, defendendo os desafios que ele enfrentava acerca da sua própria condição financeira, tudo isso ele vem explicando para a igreja. Olha, eu tenho feito isso, eu tenho me entregado a vocês, eu tenho pregado a palavra, eu tenho feito isso. E quando chegamos no versículo 23, Paulo ele solta uma frase muito importante, que é: tudo faço por causa do evangelho. Tudo faço por causa do evangelho. Tudo. Paulo fez tudo por causa do evangelho. Paulo, ele entendeu que para participar do evangelho, ele precisava entregar tudo. Tudo faço por causa do evangelho, para ser também participante dele. Tudo faço. Paulo pregou a centenas de pessoas, enfrentou perseguições, calúnias, desconfianças, foi açoitado, foi dado como morto, foi quase apedrejado, enfim, Paulo enfrentou desconfianças, pessoas que não gostavam dele, ele enfrentou várias coisas. E aqui, quando ele está explicando a igreja, ele fala: olha, tudo faço por causa do evangelho. Eu me entrego por inteiro ao evangelho. Ao evangelho. O evangelho de Cristo, a palavra de Cristo, a revelação de que Cristo é o Deus Todo-Poderoso que veio à terra para nos salvar. Por isso, por essa mensagem, por essa palavra, Paulo estava disposto a entregar tudo aquilo que ele tinha. E o evangelho de Cristo, nós, aqui como entendemos da parte de Paulo, nós podemos fazer parte do evangelho. E eu tenho uma pergunta para te fazer nessa manhã. Você faz parte do evangelho? Você é participante do evangelho? 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18, nos diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, ela é poder de Deus.
Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é de fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais, e os gregos buscam a sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Paulo aqui no capítulo 1 de 1 Coríntios, ele está explicando o Evangelho, que na verdade o Evangelho é loucura. Na verdade, os judeus, eles queriam sinais. E lembre-se de quando Jesus estava na terra, quantos momentos os judeus pediram para Jesus sinais? Mostre-nos que tu és o Cristo. Se tu és verdadeiramente filho de Deus, desça daí. Olha, Jesus, aqueles homens estão falando mal contra... Faça fogo cair do céu. Mostre-nos, nós queremos uma prova, nós queremos um sinal. E de outra forma, os gregos, até mesmo os gentios daquela época, eles queriam sabedoria, eles queriam um novo conceito filosófico, eles queriam algo que superasse em conceito, em ideia, tudo aquilo que eles acreditavam, para então acreditar, para então crer. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Isso é o Evangelho. E queridos, quer uma chave nessa manhã? Esse povo que vive entregando chave por aí? Chaveiros, né, de Jesus. O Evangelho não cabe dentro da nossa caixa de expectativas. Não cabe. Se você quer definir o Evangelho de alguma forma, ignore a sua caixa de expectativas acerca do Evangelho. Ignore. Pois o Evangelho é o que é. E a sua expectativa, ela pode ser superada, ela pode ser suprida, ou ela pode ser ignorada pelo Evangelho. Ignorada. Porque ele é o que é. E ele não está disposto a mudar para caber aí. E então entenda isso, que é um princípio importante da palavra de Deus. Não é o Evangelho que se conforma às nossas vidas. Somos nós que nos conformamos ao Evangelho. Amém, querido? Ficou claro? Porque para os judeus era escândalo, era escandaloso, era blasfêmia, era insulto, que aquele homem estava anunciando: eu sou o Filho de Deus, eu sou o pão da vida, mulher, os seus pecados foram perdoados. Era insulto. E para os gregos era loucura. Quem é esse povo que vem falando de um cara que veio do céu, desceu do céu, subiu para o céu, morreu, ressuscitou? Loucura, loucura. Então entenda isso, querido, o Evangelho é loucura, ele não é feito, ele não se preocupou em nenhum momento da história em agradar, ele é o que é, ele é o Evangelho da cruz, ele é e pronto. Questione pessoas que tentam sofisticar o Evangelho a ponto de se conformar na nossa sociedade atual, ele não precisa disso. Sabe por que ele não precisa disso? Versículo 24, mas para todos os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Para aqueles que entendem e recebem o Evangelho, descobriram o verdadeiro poder. Sim, o Evangelho de Deus é poder para todo aquele que crê. E aí nós não precisamos mudá-lo, nós sim precisamos recebê-lo e fazermos parte dele. Para aqueles que participam, encontram poder, encontram sabedoria. E não importa o nível de sabedoria que você tenha na universidade, os professores que vieram, não importa. A sabedoria de Deus, o mínimo da sabedoria de Deus é maior do que tudo isso aí. Assim é o Evangelho de Deus. Então, meu querido, o Evangelho de Deus, você quer fazer parte dele? Você quer ser participante do Evangelho? Porque entenda isso, o Evangelho é desafiador. Desafiador.
E aí Paulo, para explicar o que é fazer parte do Evangelho, o que ele estava vivendo na sua vida, na sua experiência, na sua prática, ele faz uma comparação que aqueles homens entenderam. Ele, no versículo 24, ele vai explicando: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva um prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. O que Paulo está fazendo aqui? Falando com aqueles homens que conheciam atletas de alta performance, conheciam atletas que davam a sua vida para competir em um estádio e vencer uma corrida. Homens que, para aqueles que tinham a capacidade de vencer, tinham que entregar tudo, fazer tudo, correr ao máximo, se dispor, ter uma vida de sacrifícios em algum ponto, ter uma rotina que leve aquele trabalho a ponto de poder chegar no estádio e correr. Sim, Paulo compara o Evangelho à vida de um atleta de alta performance. Esse é o Evangelho. Meu querido, o Evangelho é desafiador. Existem bons atletas, atletas medianos, atletas ruins, e Paulo nos convida a ser os melhores, aqueles que vencem, aqueles que chegam em primeiro, aqueles que entregam tudo. Mas como podemos fazer isso? Como podemos ser atletas? E eu falando aqui para você, tenho a menor moral para falar desse assunto. Rafael, eu não sou atleta. Eu estou acima do peso. Eu como McDonald's toda quarta, quinta e sexta. Eu não sou atleta. Querido, nós vamos entender aqui hoje detalhes da nossa vida cristã que precisam ser acertados diante de Deus. Eu estou lendo um livro muito legal que se chama Grit. Em português se chama Garra. Traduziram assim, o melhor termo que eles encontraram foi garra, esforço. A psicóloga que escreveu esse livro, ela se chama Angela Duckworth, e ela tentou fazer um estudo para entender a palavra talento, porque hoje no mundo existe esse lance, né? Você vai na Olimpíada e você fala, nossa, olha como fulano é talentoso, ele nasceu com uma facilidade para aquilo, para aquele esporte, e olha só, olha o que ele consegue fazer, olha o que a genética do seu corpo permite, e aí nós minimizamos o esforço de pessoas, chamando ela de talentosa, porque ao estudar, ao decupar a vida dessas pessoas, nós encontramos horas de esforço, de trabalho, de repetição, de dedicação. E aí, quando nós vemos lá no estádio atuando, nós vemos lá na Olimpíada, na TV, nós reduzimos uma vida de trabalho à palavra talento. Olha que talentoso. Então ela se preocupou em decupar esse assunto. E aí, em alguns dos temas que ela estava estudando, ela e um outro pesquisador, eles chegaram a um termo chamado a trivialidade da excelência. A trivialidade da excelência. E aí eles chegaram à conclusão que as mais impressionantes façanhas humanas são, na realidade, o agregado de inumeráveis elementos isolados, e cada um dos quais nada tem de extraordinário. O que isso significa? Que pessoas que fazem feitos extraordinários nos estádios, atletas de alta performance, aqui eles estavam estudando nadadores, estudando lá vários nadadores profissionais, homens que ganhavam medalhas olímpicas, eles viram que ao olhar para a sua rotina, olhar para o seu dia a dia, eles enxergavam que nada daquilo que eles faziam era extraordinário. Era uma soma de coisas isoladas, comuns, que unidas tornava aquele cara diferenciado, tornava ele excelente naquilo que ele fazia. Atletas de alta performance são admirados, são famosos, todo mundo olha e fala, uau, que herói, mas se nós colocarmos uma lupa na rotina deles, vai falar, nossa, que coisa chata, não tem nada demais. É uma rotina, é um dia a dia. O atleta de alta performance, você imagina a rotina do cara, uma loucura. Você imagina um vídeo de Instagram, um Reels, que tem 1 minuto e meio e ali acontece todas as coisas animadas do dia a dia. Querido, a rotina não é assim. A rotina é, ele acorda, aí ele olha para o relógio, aí ele dorme mais 10 minutos. Aí depois ele acorda, pega o filho dele e leva para a escola. Ele volta, toma café da manhã. Sai, vai, treina. Volta do treino, faz alguma coisa à tarde.
depois vai... Assim, é uma rotina comum, como qualquer trabalho, como qualquer pessoa. E aí, indo a fundo, vendo que aqueles homens não eram sobre-humanos, vendo que eles não eram diferenciados em nada, o que eles encontraram? Encontraram que, assim, era uma dezena de pequenas qualificações que eles tinham, aprendidas e colocadas em prática, até se tornarem um hábito. E isso os tornava diferentes. O que os tornava diferentes? Olha isso, querido, olha o segredo do óbvio. O que os tornava diferentes é que quando eles estavam em um processo e eles aprendiam uma nova informação, eles eram rápidos em colocar aquela nova informação em prática e rapidamente eles tornavam aquela informação em um hábito. Então eles tinham uma capacidade quase que sobrenatural de aprender, colocar em prática e transformar em um hábito. Aprender, colocar em prática e transformar em um hábito. Aprender, puxa, aprendi uma nova técnica, aprendi isso aqui. Tá bom, eu aprendi, agora eu vou executar isso aqui, eu vou treinar isso aqui, até eu ficar bom nisso aqui. Colocando em prática, até que isso se torne a minha rotina, até que isso se torne o meu dia a dia. E assim, esses homens se tornaram excelentes. Tá bom, Rafael, mas a Bíblia fala sobre isso? Abra a Bíblia em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Jesus, olha o que Jesus diz. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Tiago 1, 22 diz assim, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Por quê? Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O segredo do Evangelho, o segredo da vida cristã é receber a palavra de Deus, colocar em prática e viver isso dia após dia. Uau! Esse é o segredo. Rafael, mas você está falando que é óbvio assim? É óbvio. Para nós sermos participantes do Evangelho, nós precisamos ouvir e aplicar. Aprender e colocar em prática, receber a palavra de Deus, olhar para as áreas da minha vida e executar aquilo que a palavra de Deus está me ensinando. Porque existe um conceito errado no cristianismo, é que as pessoas com maiores capacidades intelectuais são as pessoas mais crentes, mais sagradas e mais santas. As pessoas que estão em cima de um auditório como esse, com um microfone que nem eu estou agora, são as pessoas mais participantes do cristianismo. Querido, isso é um engano. Para ser participante do Evangelho não está ligado a posição, a cargo, a absolutamente nada que você faça dentro ou fora da igreja, está ligado a você receber algo de Deus e colocar em prática. É isso. Vamos desmistificar isso aqui? É simples. Existem teólogos que conhecem o grego, o hebraico, que estudaram as línguas originais, que viajaram à Terra Prometida, que sentaram lá no monte Existem teólogos que não são praticantes da palavra e não têm parte no Evangelho. E existem pessoas simples, que aprendem a Bíblia, ouvem a Bíblia, colocam em prática, e elas sim fazem parte do Evangelho. Fazer parte do Evangelho não está ligado a meu Deus do céu, sei tudo. Não, está ligado a viver aquilo que aprende. A ouvir uma palavra e colocar em prática. Ouvir uma palavra e colocar em prática. Ouvir sobre o meu orgulho e pedir perdão. Ouvir sobre a minha preguiça e andar uma milha a mais. Ouvir sobre o meu egoísmo e entregar uma capa a mais. Ouvir sobre as questões relacionadas ao meu dia a dia e fazer um pouco mais para Jesus. Isso é o Evangelho. Olha só, que segredo.
E aí Paulo segue na sua argumentação, em 1 Coríntios 9, a partir do versículo 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Querido, observe a vida de um atleta. Existem treinos, existe alimentação, existem provas, existem coisas que eles fazem de maneira constante, e assim é a vida do cristão. A vida do cristão deve ser constantemente focado para um objetivo, uma coroa, uma recompensa. E aí os desafios de um participante do evangelho não estão nos cultos, não estão nas reuniões, está na rotina. O evangelho está muito mais presente na sua segunda a sexta do que no domingo dentro da igreja. Porque ser participante do evangelho é deixar que o evangelho passe pela sua vida e vá a outras pessoas. E dentro da sua rotina, nós precisamos te perguntar, meu querido, Deus faz parte da sua rotina? Deus faz parte dos seus costumes? Deus faz parte do seu dia a dia? Deus caminha com você? Deus está presente nas suas rodas de conversa? Deus está presente no seu caminhar? Deus, Ele te corrige e você aceita a correção e tenta mudar? Você está sendo aperfeiçoado por Deus? Ou você, não, eu sei o que eu faço da minha vida, não, eu não quero saber. Querido, aí está o evangelho, aí está, no dia a dia, na rotina, a ponto de eu conseguir dominar as minhas ações e colocá-las em subjeção ao Espírito Santo. Aquilo que eu faço, aquilo que eu me alimento. Irmãozinho, do que você se alimenta? Do que? Acorda de manhã, abre o Instagram, lê todas as páginas de fofoca e vai trabalhar. Deixa eu falar um negócio para você, só tem lixo na sua cabeça. Aí chega no seu trabalho, tudo bem, você trabalha. Mas todo o alimento é ruim. Vai assistir a série, piores séries. Vai assistir filme, piores filmes. Não aprende nada, não lê. O brasileiro não lê, sabia? Saiu uma pesquisa no passado que mais da metade da população não leram um livro o ano todo. A Bíblia? Bíblia, Rafael, Bíblia 2025, você está falando de ler a Bíblia. Não lê a Bíblia, não tem parte com a palavra, não conhece a palavra. Eu sou líder dos jovens aqui, né? E eu falo para eles toda semana. Vocês sabem o nome de todos os personagens da série favorita de vocês? Todos. Abre o mapa de Game of Thrones, sabe explicar a geografia, tipo de solo, sabe explicar quem são os líderes de cada casa. Ah, família tal, esse é o líder, esse é o passado. Sabe tudo. Quem é Melquisedeque? Não faço ideia. Puxa vida. Do que nós temos nos alimentado, meu querido? Porque na dieta espiritual, o alimento é muito importante. Há uns 3 anos atrás eu estava pesando uns 100 quilos. O que fez eu emagrecer quando eu tinha chegado naquele pezinho lá? Correr muito, não sei o quê. Eu fiz mais esporte. Mas foi a minha alimentação, mudar a minha alimentação. Nossa, do dia para a noite. Fica 2 meses sem comer doce. Você desincha. Parece que furaram você. E aí, meu querido, nós queremos encontrar soluções milagrosas para viver com Deus. Ai, Rafael, eu preciso melhorar, eu preciso caminhar melhor, eu preciso aprender mais sobre Deus, eu preciso... Tá bom, querido, vamos lá, mapeia o seu dia, do que você se alimenta. Ah, Rafael, mas a minha mente só quer saber de pecado. Olha, meu Deus do céu, eu não estou conseguindo mais, eu não tenho mais força, está muito difícil, tá bom, querido, beleza. Do que você se alimenta? Nós já temos a propensão ao pecado. Se você só se alimenta de coisas ruins, meu querido, é óbvio. E aí vai ser ansioso, e aí vai ser deprimido, e aí vai fazer mal, e aí vai ficar uma bomba relógio. Do que você se alimenta? Na dieta espiritual, o que você come? Aí vem o nutricionista, aquilo que você come é aquilo que você se torna, e não sei o quê.
Olha, no Evangelho é a mesma coisa. E aí, meu querido, as provas e oportunidades de um atleta é aquilo que os testa. Todo atleta de alta performance, ele precisa ser provado, ele precisa fazer testes, ele precisa ter modelo. A gente fala no futebol de ritmo de jogo. Ele precisa da prática, ele precisa estar ali, vivendo aquilo ali. Então, meu querido, cadê as suas provas? Sabe, parece que hoje em dia o cristão não quer viver prova. O cristão acha que não, a minha vida vai ser sempre legalize, sempre tranquila, sempre um mar de rosas. Não, querido, faz parte do Evangelho as provações, faz parte. A Bíblia nos diz, tem de motivo de muita alegria passar por provações. Tem de motivo de festejar, você tem que estourar champanhe em casa. Chegou nova prova, galera! Aê, agora a gente vai ficar mais crente. Tô para ver a campanha da prova. 7 dias para você receber a sua prova. Vamos fazer essa campanha? Vai ter uma pessoa aqui. Querido, faz parte da caminhada cristã. E não só provas e desafios que moldam o nosso caráter, mas também provas que nos tratam de como somos igreja, como somos participantes, em quais lugares Deus me usa. Porque se eu sou o participante do Evangelho, não faz sentido isso não passar para alguém. Nós estamos falando que o poder de Deus manifesto através de Cristo Jesus, a coisa mais poderosa do universo, o Evangelho, ele está morando dentro de você, belezura de Jesus, aleluia. Morando dentro de você, o que isso gera de impacto nos lugares por onde você vive? O que isso gera de mudança? O que o Evangelho dentro de você muda os lugares por onde você passa? Você é só o crente chato, insuportável, ou você é uma pessoa que por onde passa leva um pouco da vida de Deus? Um pouco. Aí chegam as pessoas aqui, ai meu Deus, eu não sei como fazer, eu não sei como pregar o Evangelho, eu não sei. Querido, viva o Evangelho. Se você estiver vivendo naturalmente, a sua vida vai mostrar o Evangelho para alguém. Primeiro, pela diferença que você é. Domingo de manhã, carnaval, você está na igreja. Isso aí já é loucura para o mundo. Isso aí já é loucura. Mas viva, não se preocupe. Se preocupe em viver. Que as coisas vão acontecer. Aí você chega aqui, não, eu vou sair da igreja Amor e Movimento, eu vou sair, porque essa igreja não se preocupa com missões, essa igreja não quer pregar o Evangelho ao perdido. Querido, olha para o seu lado, olha aí para o seu lado, pode olhar. Sabia que esse menino aí, essa menina aí, esse jovem, essa jovem aí, vou chamar todo mundo de jovem, viu pessoal? O pessoal agradeceu aqui. Sabia que eles são missionários? Fala para ele aí, você é missionário. A sua função nessa terra é levar o Evangelho. Então não é que a igreja Amor e Movimento não tem missionários. Eu estou vendo mais de 100 missionários aqui, 200, 300 missionários. Vamos embora. Acabou o culto, segunda-feira, vai viver o Evangelho. E aí a gente acha que colocar um grupinho da igreja, eles são os missionários, é eles que pregam o Evangelho aos perdidos. Ué, você está numa empresa que tem só filho do cão lá. O Evangelho está lá, você está lá. Querido, é falar o óbvio. A ponto de entender que, cara, eu sou parte do Evangelho, eu estou aqui. Eu sou o missionário aqui, eu sou o enviado da Igreja Amor e Movimento aqui, eu trago a luz do Senhor Jesus a este lugar, eu trago a transformação do Senhor para este ambiente, e as pessoas vão conhecer Jesus através da minha vida, através da minha vida. Quantos de vocês estão aqui hoje porque foram atraídos por pessoas? Olha só. Missionários te trouxeram até aqui. Quem você vai trazer? Vocês viram como é simples? O povo complica muito, é muita chave por aí. E aí, versículo 26.
Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes ao ar. Querido, entenda isso, nós temos uma meta, nós temos alvo. Aqueles homens que Paulo está falando eram corredores, eram esportistas que tinham prêmios corruptíveis. Esses dias a gente vai curiando os mundos aí, o mundo da corrida, o mundo da não sei o quê. Aí tem um lance no mundo da corrida que são todas as grandes maratonas de capitais mundiais. Então é a São Silvestre, a prova de Londres, a prova de Nova York, a prova de não sei o quê. E se você completa todas essas provas, tem um prêmio lá, eu esqueci o nome do prêmio, mas é tipo uma medalha bonitona, assim, azul e tudo mais. E no mundo da corrida você é uau! Você correu todas as maratonas do mundo. Alguém da corrida aí sabe do que eu estou falando. E aí, a galera da corrida vive para conseguir isso aí. Porque, mano, imagina o tempo, o dinheiro investido, as viagens que tem que ser feitas, você ficar em cada capital, em cada grande cidade e tudo mais, e conseguir fazer as provas. Mano, é uma logística de quase uma vida. E aí os caras que conquistam essa medalha falam, uau, eu tenho essa medalha. Só que, olha que corruptível isso aí. Olha que banal. É uma medalhinha. Aí eu vou colocar lá em casa, minha filha vai pegar, vai brincar de alguma coisa, vai sumir, meu cachorro vai morder, vai cair, enfim, corruptível. Nós temos uma meta, um prêmio eterno em Cristo Jesus. Momentos difíceis precisam nos lembrar, momentos de prova precisam nos lembrar. Eu carrego em mim a maior recompensa do universo. Eu carrego em mim a certeza de que nessa terra eu experimentarei o melhor, porque vivo com Cristo Jesus. E mesmo que eu morra nessa terra, sem ver tudo, queridos, o céu é a maior recompensa que temos. A esperança da glória é aquilo que nos alimenta toda manhã. Então nós precisamos entender que vivemos, que corremos, que somos testados, que somos provados, mas nós, diferente das pessoas que estão lá fora, nós temos motivo para acordar de manhã, nós temos motivo, nós temos propósito, nós queremos carregar o maior número de pessoas possíveis ao céu, nós queremos gerar vida e transformação em gerações, nós queremos abençoar famílias a ponto deles serem transformados pelo Evangelho. Querido, nós temos propósito, eu e você, nós temos propósito. Uma vez nós fomos com a Bíblica da Paz, nós fomos para o Rio Grande do Sul e nós fomos evangelizar casas e famílias e tudo mais. E aí eu nunca esqueço que estava eu, a Kátia e o Guilherme, amigo nosso. Nós estávamos lá, chamando o pessoal e tal, e aí nós entramos numa casa. Naquele dia nós não deveríamos, entre aspas, pregar, porque naquelas pequenas cidades do Sul, o catolicismo é muito forte. Se nós pregássemos no primeiro dia, nós seríamos escorraçados da cidade. Então a gente atraía através de um show de mágica. Essa era a estratégia. Nós entramos na casa e aí a oportunidade surgiu. Começaram a fazer perguntas que não deveriam fazer para um crente. Ah, mas por que vocês estão aqui? Ah, mas onde vocês vêm? Ah, mas não sei o quê. E começou. E a bola começou a pingar. Falei, mano do céu. E aí nós começamos a pregar a palavra. Nós começamos a pregar o Evangelho. E ver a moça lá se converter no Evangelho, a mãe da família. A vizinha dela do fundo orando em línguas lá, porque era crente, estava orando por ela. E ela se convertendo, chorando e tudo mais. De repente o filho começa a chorar, o menino devia ter uns 10 anos. A gente olha para o menino, vixe, o que aconteceu com o moleque? Criança, né? Você acha que é algum problema. Aí ele veio, chamou a mãe dele de canto e falou que ele estava impactado com aquilo que ele estava vendo, que ele também queria Jesus no coração dele, ele queria que Jesus morasse no coração dele. E aí, mano, quebrou todo mundo que estava ali, a gente ficou, uau, mano, moleque, uma criança que a gente está dando ali quase não crédito no meio daquela conversa, foi impactado pela presença do Espírito Santo e aquela família inteira se rendeu a Jesus, e aí oraram conosco, e aí a gente conversou durante horas, e eles entenderam o Evangelho a ponto de falar, a gente quer ir com vocês, a gente quer também anunciar isso aí, a gente quer também entregar isso para as outras pessoas, porque isso é poderoso, isso é vida, isso é pelo que eu vivi a minha vida inteira, foi para conhecer isso, e agora tudo faz sentido. Ah, querido, que experiência é essa?
de ver quando o evangelho de fato é apresentado a alguém e tudo faz sentido, e tudo converge. Nós temos o evangelho, nós temos propósito, nós temos um alvo. Ah, Rafael, mas quantas vezes o evangelho se torna penoso, difícil? Quantas vezes nós passamos por temporadas de provas? Sim, passamos. Mas querido, desfrute a jornada, desfrute o caminhar. Porque quantos de nós ficamos com os olhares fixos só lá na glória? Não, minha recompensa é o céu, minha recompensa é o céu. Essa terra aqui é só dor e sofrimento. Querido, lembre-se que nós estamos caminhando ao lado de Jesus Cristo, que o Espírito Santo dele, Consolador, mora em nós, de que nós somos casa de Deus e morada de Deus. Cada passo dessa jornada é maravilhoso, porque nós estamos com Ele, e cada passo, cada aprendizado, cada ensinamento, e aí começa a se tornar graça, não só a recompensa, o objetivo, mas o caminhar, mas a jornada, mas estar com Ele, mas ouvir a sua voz, aprender com Ele, ser ensinado, tudo isso gera beleza, porque nós temos Jesus Cristo em nós temos o Evangelho morando dentro de nós, e isso é maravilhoso, meus queridos. E aí às vezes nós estamos vivendo essa vidinha de Jesus, me dá, eu quero, ai Jesus é tal coisa, é aquilo, ai Jesus, e você não está desfrutando Jesus. Você está com um olhar, não, você não está desfrutando. Quando nós vamos aprender que caminhar com Ele já é a recompensa, já é uma das maiores recompensas, que andar com Ele, de ouvir a sua voz, de ser abraçado por Ele, ser consolado por Ele. Quantos de nós em momentos de dores nos sentimos abraçados pelo Espírito Santo, e uma certeza de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai dar certo, de que no final, mesmo que seja na glória, nós estaremos firmes com Ele, de que a nossa esperança não está nesse mundo, em governos, em políticos, em pessoas, não está, o nosso olhar não está nisso aqui, não está em pessoas corruptíveis, mas está naquele que detém todo o poder, naquele que é seguro, naquele que não mudou, que era, que é e que será eternamente. Querido, essa é a nossa recompensa, eu tenho certeza, eu vou chegar no céu, eu vou perguntar isso para eles, mas eu tenho certeza que os discípulos, depois que Jesus foi ao céu, os discípulos se arrependeram, tenho certeza. Como assim, Rafael? Vozes da minha cabeça, tá gente? Isso aqui não é teologia não é nada que ninguém falou, vozes da minha cabeça. Estou lendo aqui o Evangelho, os discípulos eles eram desesperados. Jesus, quando que vai ser? Jesus, quando que você vai assumir? Porque eles achavam que Jesus seria o rei de Israel, que ele que ia mandar em tudo. Jesus, bora Jesus, e agora? Chegou o momento, Jesus, bora. Muito focados naquilo que era para eles o Evangelho, muito focados. E depois que Jesus fez a sua obra, morreu, ressuscitou, voltou ao céu, eu tenho certeza que os discípulos ficaram, poxa, que saudade, hein, de caminhar com Jesus, que saudade de estar naquela estrada de Emaús ali, ouvindo Jesus falar e conversar com Ele, e ouvir os conselhos de Jesus, e ouvir as piadas de Jesus, e ouvir a sua voz e estar com Ele. Que saudade da jornada. Vamos valorizar a jornada com Deus, querido, a jornada com Deus. Vamos valorizar o dia a dia com Ele, aquilo que aprendemos dEle, e os desafios que Ele nos oferece, mas a ajuda no tempo certo e no momento certo, o escape na hora certa. Vamos valorizar o dia a dia com Ele. Vamos colocar beleza na nossa rotina com Deus, beleza. E aí no versículo 27, Paulo diz, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. O que Paulo está falando aqui? Eu vou abrir mão de tudo, eu vou me esforçar ao máximo, eu quero reduzir o meu corpo à escravidão, porque eu não quero no final dessa jornada ser desqualificado. Quantos esportistas são desqualificados? Porque em algum momento falharam. Paulo falou, eu não quero falhar, eu não quero desistir, eu quero entregar tudo. Querido, o Evangelho não
quer dizer sobre entregar o melhor. O Evangelho é sobre entregar tudo que eu tenho, toda a minha vida, tudo que está debaixo do meu controle, entregar tudo nas mãos do Senhor Jesus, é render tudo a Ele, é diminuir ao máximo as minhas vontades e o meu querer, porque muitas vezes eles são pecaminosos e nos levam ao engano. Mas render a Ele, falar: Jesus, está aqui nas suas mãos, eu te entrego tudo, eu te dou a minha vida, o meu corpo, a minha energia, eu quero ser escravo do Senhor. É isso que Paulo está falando. Eu quero ser escravo, eu quero não ter voz, eu quero que o Senhor me diga o que fazer e eu vou fazer. Eu quero ser obediente, eu quero ser entregue, Jesus, porque eu não quero perder. Eu quero estar firme até o fim, eu quero permanecer até o fim fazendo parte do Evangelho, até o fim correndo, até o fim aprendendo e aplicando, até o fim treinando, se alimentando, sendo provado, até o fim levando o Evangelho a outras pessoas que não conhecem, até o fim olhando para o alvo, até o fim desfrutando a jornada, até o fim, persistindo até o fim, caminhando até o fim, com os olhares fixos em Jesus, com os olhares firmes em Jesus, até o fim, até o final da minha vida, até o final da minha história, até o final dos meus dias, até o último suspiro nessa terra. Eu quero permanecer firme. Querido, que essa seja a nossa oração nessa manhã. Senhor Jesus, não me deixe vacilar. Aquele que está em pé, cuide-se, vigie, olhe os riscos para não cair, porque eu quero permanecer firme, eu quero permanecer firme até o fim. E olha a beleza que nós vemos na palavra de Deus. O mesmo Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. E olha o que Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Eu venci, eu permaneci, eu segui, eu caminhei, eu fui provado, eu fui testado, eu vivi nessa terra, mas eu guardei a minha fé. Queridos, que nós possamos permanecer firmes no Evangelho de Cristo, até o fim. Se alguém aqui nessa manhã entrou pensando em desistir, porque está difícil, deixa eu te falar uma coisa, meu querido, vai ser difícil. Teremos esses momentos de dúvida, incerteza, aí Deus não responde, aí problemas na igreja, vários problemas. Mas quando nós olhamos para Ele, o autor e consumador da nossa fé, quando nós olhamos para tudo que Ele fez, para a sua obra redentora, olhamos para a cruz, olhamos para o seu poder, nós nos lembramos: puxa, se Ele venceu, Ele me diz que eu também posso vencer. Pelas suas pisaduras nós seremos sarados. E nessa estrada do Evangelho que Jesus abriu para nós caminharmos, nela existe vida, meu querido. Então meu desafio para você nessa manhã é: querido, não abandone o Evangelho. Não abandone, não desista. Não pare de viver, não pare de participar, não pare de ser intenso, não pare de entregar tudo, porque a nossa recompensa é certa em Cristo Jesus. É certa. Abaixe suas cabeças, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela Tua obra de redenção. Obrigado pela Tua obra de redenção. Obrigado pela cruz que nos salvou. Obrigado, Jesus, porque nós não merecíamos. Obrigado pelo Teu Evangelho, que é vida em nós. Obrigado, Deus. Deus, que nessa manhã nós possamos discernir que somos parte do Evangelho, que não somos espectadores do Evangelho, que não somos plateia no Evangelho, não somos plateia,
somos parte, fazemos parte, temos papel, fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo. E que na vida do Evangelho, Pai, que nós possamos dia a dia sermos desafiados a viver para o Senhor, desafiados a cumprirmos a nossa missão nessa terra, a não desistirmos nos momentos de dor, angústia, a não vacilarmos, ó Deus, nos momentos de provação, mas a permanecermos firmes, a caminharmos, a darmos o nosso próximo passo, a seguirmos nessa jornada, a dia aprendermos a ouvir a Tua voz e aplicarmos a Tua palavra em nossas vidas, a dia nós executarmos as missões do Senhor para nós, porque Deus, aí sim nós encontramos beleza e vida, Pai, é no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos desafiar nessa manhã, assim como atletas, Pai, nós nos levantarmos da nossa cadeira, nós nos prepararmos, alongarmos, estralarmos as costas, Deus, e olharmos para o mundo como o campo branco do Senhor, aonde nós vamos entregar as Tuas sementes, a Tua palavra, entregarmos a Tua vida, entregarmos o Teu propósito, entregarmos, Deus, aquilo que é transformação para outras pessoas. Deus, que em nome de Jesus nós possamos estar prontos, Deus, para viver o Teu Evangelho nessa terra, para sermos parte dele, para que através de nós outros venham a Te conhecer, que através das nossas vozes, das nossas mãos, outros venham a ser apresentados ao Senhor, e que assim como o Senhor nos transformou, o Senhor possa transformar a outros, Deus, em nome de Jesus. Nos coloque firmes, Deus, em nome de Jesus, para esses desafios, e seguiremos até o fim contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.